Ao final da exibição de Ainda Estou Aqui, o nó na garganta era compartilhado por toda a sala. Assistir Ainda Estou Aqui é relembrar o passado para que a gente não repita no futuro e nem no atual presente. Walter Salles e Fernanda Torres estão brilhantes aqui, a dupla funcionou muito bem, assim como Selton Mello. Ainda Estou Aqui é um daqueles filmes que são extremamente necessários e que sempre devem existir. O brasileiro ele costuma esquecer do passado e ele costuma reescrever esse passado, romantizando e criando, fantasiando, fabulando uma coisa que não aconteceu. No início da década de 70, a ditadura no Brasil estava no auge, estava recrudescendo. E embora se trate de um tema muito pesado, o filme consegue flutuar sobre uma camada poética, ainda que melancólica e pesada, durante quase toda a projeção. Sutileza é a palavra-chave que define Ainda Estou Aqui. Eunice Paiva e Rubens Paiva moram com 5 filhos no Rio de Janeiro, assolado pela ditadura, mas que parece que só atinge o lado de fora. Eles moram numa casa de classe média, em frente à praia, recebem os amigos sempre de braços abertos, a porta está sempre aberta. Na primeira meia hora de filme, a gente vai se familiarizando com essa família e vai se apegando a eles. O Selton Mello está muito bem como Rubens Paiva, fisicamente eles estão muito parecidos, ele vende bem a imagem de um pai de família bonachão, muito querido pela família. A interpretação do Selton aqui também, assim como a da Fernanda Torres, que a gente vai falar mais pra frente, é cheia de sutileza, não é uma coisa afetada. Em nenhum momento o Selton tenta imitar o Rubens Paiva, ainda mais porque não existe registro, muitos registros em vídeo do Rubens Paiva para que ele pudesse tentar copiar. Isso é muito bom. Ele conseguiu construir o personagem a partir da descrição que o Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens, escritor, passou para ele. Ainda Estou Aqui é inspirado no livro homônimo. Enquanto ele encarna esse pai de família amoroso, à margem disso tudo, escondendo da mulher e dos filhos, ele recebe e repassa cartas para pessoas que são perseguidos pelo regime militar. E uma vez que os militares descobrem isso, acabam fazendo uma visita à família e então o pesadelo começa. Aí galera, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, seguir a gente nas redes sociais, Pretessências lá no Instagram, Pretessências no Facebook, e o meu é Aquiles Marchel. É isso aí, vamos falar muito sobre cinema, sobre teatro, sobre quadrinho, literatura e política e tudo mais que der para falar. A fotografia solar do início do filme desaparece. Toda aquela casa que estava sempre clara e acolhedora é tomada de um clima fúnebre, um clima opressor. Chama o público para entender o que se passa, as sensações que vão se passar dentro do coração dessa família. Assim que o personagem do Selton Mello sai de cena, o filme acaba justificando o próprio nome, porque a gente sente esse personagem permeando o tempo inteiro ali a existência dessas pessoas, sobretudo da Eunice Paiva. De fato, é incrível como o Selton ele marca presença no começo do filme, de forma que parece que ele está sempre ali olhando, sofrendo junto com a gente pela cena do que está acontecendo com a família dele. Fernanda Torres, o que falar da Fernanda Torres? Ela conduz a Eunice Paiva dela num limiar, são muitas expressões sutis, ela não cai na caricatura de mostrar um luto, como se espera, um desespero deliberado e aberto. São pequenas expressões, alguém que tenta manter os filhos longe do que verdadeiramente está acontecendo, assim como o marido dela fazia. Só que a gente vê como o desespero dela é crescente diante daquela situação. Assim que os militares entram na casa e levam o marido, a gente vê o terror no olhar da atriz, mas ao mesmo tempo ela precisa se conter para não transmitir esse terror para os filhos. É um momento muito tenso do filme, é um momento de se segurar nas cadeiras. Tem uma passagem que ela é levada pro DOPS para ser
para ser interrogada, e você vê que ali ela tá firme, ela tá respondendo, mas à medida que os dias vão passando, ela vai esmorecendo, mas em nenhum momento ela desaba de vez. A coisa é muito sutil, você vê que ela vai começando a tomar gravidade, vai ficando desesperançada conforme os dias passam e ela não vê o marido. Essa atuação da Fernanda Torres merece sim uma indicação ao Oscar, não está sendo enaltecida em todos os veículos internacionais e nacionais à toa. Ela está ótima aqui, maravilhosa. Ainda estou aqui, funciona muito, muito, muito bem como um filme que carrega a responsabilidade de contar essa parte sombria da nossa história, sem fantasiar muito. É exatamente aquilo que é. Tem uma passagem que um militar ali meio que tenta dizer, olha, eu não sou igual a eles e tal. Eu acho que aquilo podia ter sido tirado, não porque queremos demonizar todos os militares, mas porque pincelar uma pequena cena de um militar meio que representando aqueles que não são diante do terror, que foi a ditadura em que muitos soldados que se convenciam de que não eram representantes de um governo de terror, seguiam ordens do mesmo jeito, torturavam e matavam pessoas. Mas, fora isso, o filme ele é muito redondo, ele é um filme seco, ele é um filme que perturba pessoas que têm um pouquinho de sensibilidade a suspense, talvez não consigam chegar até o final sem ter algum tipo de gatilho. Não existe violência aqui deliberada, não existe cenas de tortura física. Existem cenas de tortura psicológica, mas é tudo muito, muito bem dirigido, de forma que a sugestão tem muito mais efeito do que se fosse mostrado apenas. É muito interessante como essa ausência do Rubens na família é definidora nesse filme, né? Eunice Paiva virou, após o sequestro do marido, uma grande ativista pelos direitos humanos, pelos direitos dos indígenas, e ela conseguiu o reconhecimento da morte do marido pelas mãos dos militares muitos anos depois. Essa parte eles pulam, tem um gap de tempo em que é cortado, eles não acompanham toda essa luta que ela faz através dos cartórios, mas existe algumas cenas que mostram o como era cheio de burocracia nessas listas falsas que os militares liberavam para atrapalhar a busca dos familiares por esses desaparecidos. É um filme para a gente lembrar que não devemos esquecer, não devemos perdoar e não devemos dar anistia a golpistas, porque é a anistia a golpistas que faz com que a gente retroceda ao passado e repita histórias como a do deputado Rubens Paiva, que desapareceu e não pôde ter um enterro digno. Na entrevista coletiva, o Selton Mello se emociona ao falar do personagem, foi muito bonito. Você vê que todo o elenco ali estava muito, muito apaixonado pelo projeto, eles se engajaram bastante. Uma menção para os atores e atrizes que fazem as crianças, que conseguem transmitir muito bem essa sensação de família unida, família meio perfeita, de margarina, de classe média, mas não uma família em que em nenhum momento transmite antipatia. Assistam no cinema, vale muito a pena e esperamos que venha pelo menos uma indicação para Fernanda e por que não para melhor filme ou melhor filme internacional. Ótimo trabalho de direção do Walter Salles.